Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. E hoje, gente, vamos aqui de papo de cozinha, hein? Papo de comadre, mais ou menos assim, só que não. Gente, o negócio é o seguinte, o papo é sério. Teve uma pessoa que me perguntou ontem, tá? Nos comentários. Por fim, eu acho que acabou apagando, não sei, eu não achei mais esse comentário no vídeo. Mas essa pessoa me perguntou se dentro da igreja, por que dentro da Igreja Universal não é permitido filmar com o celular. Bom, vamos lá. Por quê? A Simone filmou dentro da igreja, né, gente? Só que eu filmei aos pedacinhos e ainda meio acanhada, e aí eu vou falar para vocês o porquê. Mas antes eu quero pedir o like, ativar o sininho de notificação, se inscreve nesse canal e compartilha o vídeo. Bom, vamos lá. Eu não sei se é permitido ou não. Bom, se é permitido, amém. Não estou restringindo regras nenhuma, ok? Mas se não é permitido, aí ferrou o meio de campo, né? Só que assim, gente, eu quis registrar aquele momento, né, no qual eu mostrando para vocês, né, de como ficou linda a igreja, porque eu achei que a igreja ficou maravilhosa, é a primeira catedral, né, aqui em Piracicaba, a única. E quando lá atrás, né, lá atrás, quando eu trabalhei em prol do projeto junto com os pastores, né, na construção da igreja, que a gente fazia as nossas ofertas, dava os nossos dízimos, dava os propósitos, e os pastores aqui, né, sempre falavam pra gente, nós falamos com o bispo e logo nós vamos ter uma catedral em Piracicaba. Nós falamos com o bispo e logo nós vamos ter a nossa catedral. Então isso daí era algo assim que a gente tinha aquela... não sabia nem como que ia ser a nossa catedral. Tipo assim, não sabia nem como que ia ser a catedral em Piracicaba. Mas a gente vai ter uma catedral aqui, uma igreja grande, né, para poder congregar, porque a igreja em si, onde ela estava, aqui no centro da cidade, né, que era um antigo cinema, ela era grande, mas ao mesmo tempo ela acabava, às vezes, nas reuniões de domingo, principalmente, se tornando pequena, né? Então, assim, a gente imaginava como que iria ser essa catedral, né? Como que... Então, era assim, era coisas que no projeto, né? Que a gente viu eu cheguei a ver a maquete, né? De quando ia construir a igreja, como que ia ser a igreja, né? Mas não tinha terreno, sabe? Não tinha terreno na época, né? Nem terreno tinha, ainda estavam vendo aonde que ia construir, aonde que ia ser, né? Porque não sabiam direito. E assim, como eu fazia parte do grupo de evangelização, né? Então, nossa, aquilo para nós, assim, a gente não via a hora de ter uma catedral. E, de repente, agora, né? Depois de tanto tempo, voltando para a igreja, eu voltei justamente onde? Na catedral. Então, ali eu pude ver que tem um pedacinho de mim, né? Da minha doação, tipo assim, para a igreja, da minha oferta, do meu dízimo, né? Porque nem que foi ali uma pedra, uma areia, sei lá, entendeu? Que foi comprado com o dinheiro que eu ofertei, né? Eu acho que de repentemente eu vou comprar alguma coisa assim. Não, telão, não sei, né, gente? Foi muitos anos de contribuição com a igreja. Então, foram mais de 10 anos, né, que eu contribuí com a Igreja Universal em dízimos, ofertas, né, e propósitos. Então, quer dizer, não vou dizer para vocês, dê aquele dinheiro, mas, né, a caixinha de som, de repente, não sei, gente, para que foi o dinheiro,
né, que eu acabei doando para a igreja durante esse período todo, né, desses 10 anos. Esse também, assim, já foi para benefício de algum pastor, porque os pastores da Igreja Universal, eles são assalariados, né? Eles vivem do salário que a igreja dá para eles, né? Então, de repente, serviu até para pagar o salário de algum pastor também, tem isso. E vários outros projetos, né, que tem na igreja, tem vários outros projetos. Então, sempre o nosso dinheiro ele é destinado para várias coisas, né? Muitas benfeitorias. E, para mim, ontem não, que eu já, a semana passada, já tinha ido, né? Mas ontem eu quis registrar para vocês ali um momento. Mostrar um pouco da catedral com aquele medo, porque a criança está fazendo coisa errada, né? Diante dos olhos de Deus, porque eu penso assim. Não que a igreja falou alguma coisa, não que algum membro falou alguma coisa que podia ou não podia, né? Algum pastor, enfim. Ninguém falou nada para mim, se eu podia ou não podia filmar ali dentro. Mas eu tenho um princípio comigo, e eu carrego esse princípio, que dentro da igreja não é lugar de celular. Dentro da igreja, né, não é lugar de você ficar filmando, não é lugar de você ficar mostrando, não é lugar de você ficar falando no celular. Eu tenho esse princípio comigo porque já vem o ensinamento de lá de trás, da época em que nós frequentávamos a igreja, na Igreja Universal, quando começou o uso do celular. Então, sempre o bispo, os pastores, né, sempre pedia para deixar no modo silencioso, para não atrapalhar a reunião. Eu lembro que na época, né, tinha aqui o pastor Gerson, aí o pastor Gerson era o máximo, gente. Ele foi um grande homem de Deus na Igreja Universal aqui. E a gente aprendeu muito com ele e dava muita risada também, né? Ele era sensacional. Então, o que acontecia? No meio da reunião, né? No meio da reunião, de repente, tocava o celular de alguém. E a musiquinha era aquela, né? Tinha dois tipos, né? Que era aquela... Aí, quando fazia isso daí, aí ele já parava e falou assim, olha lá, já tá tocando, né? Não colocou no silencioso, mas tudo bem, pode atender, senhora. A gente espera. Ele parava o culto no meio ali, sabe, na reunião, para esperar a pessoa atender. Não, dona, pode atender. Não, deixa, não, pode atender. Quer dizer, de certa forma, ele meio que pregava a cara da pessoa, entende? Então, aí as pessoas, né, ficavam assim, tudo constrangidas, já sabia que entrou na igreja, desliga o celular, né? Põe no modo silencioso. E, gente, eu tenho isso até hoje. Ainda falei para o Alexandre, né? O Alexandre estava do meu lado, eu falei, põe no silencioso, Alexandre. Daí põe no modo avião aí. Aí ele pegou e colocou, eu também já coloquei o meu ali na hora, né? Mas fiz a filmagem, que eu tava segurando o celular assim, ó, gente. Tipo, criança fazendo arte. Porque ficou gravado. Né? O medo puxando a orelha. Nossa, e negadinha, nessa época a galera, né, pregava a cara, porque esqueciam de colocar no modo silencioso. E o bispo e o pastor Gerson fazia neguinho pregar a cara no meio do culto. Tinha essa daí, como é que era a outra? Tinha essa, tinha uma outra lá que é famosa também da época. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que ele fazia isso, gente. Juro que fazia isso. Então, tipo, isso ficou gravado em mim. Então, eu sou contra, totalmente contra, né? Isso é uma das coisas até que eu meio que debatia com a minha antiga pastora, né, da outra igreja, que
é um amor de pessoa, amo ela de paixão. Mas assim, eu batia muito de frente com ela, porque na reunião inteira ela ficava no celular, né? E eu sempre falava para ela, para de ficar no celular. Na hora do culto não é legal você ficar no celular, mas assim ela ficava, enfim, problema dela, né? Ela tem lá o jeito dela, né? Mas é cada um e cada um. Só que eu aprendi isso na Universal, que a casa de Deus é um lugar santo, é um lugar sagrado. Então, ficar com o celular, né, durante a reunião não é legal. Você ficar filmando, você ficar mandando mensagem, né? Não é legal fazer esse tipo de coisa. Eu acho é um desrespeito, não é nem com a igreja, é com o próprio Deus, porque afinal de contas, né? Deus está ali presente, né? Então, quer dizer, a casa dele. Então, tipo, é um desrespeito, no meu ponto de vista, né? Então, assim, eu sou contra. Fiz molecagem. Ah, mas eu quis mostrar pra vocês, porque ficou muito linda. A igreja ficou maravilhosa mesmo. Então, assim, respondendo a essa pessoa, eu não sei se é proibido aí, hoje em dia, filmar na igreja, tá? O que eu sei, no caso, tem as plaquinhas lá, né? Acho que tem as plaquinhas proibido o uso de celular. Porque, gente, vamos e venhamos, atrapalha a reunião. Atrapalha a reunião, atrapalha a pregação, atrapalha a pessoa que está ali do lado, certo? A pessoa que foi na reunião para prestar atenção, né? Então, de repente, a pessoa está ali, a outra está aqui. Aí a outra, sem querer, ela vai querer bisbilhotear, porque não tem como, né? O povo é curioso mesmo, então vai lá querer saber a conversa do outro. Ou muitas vezes tem aquelas pessoas que educadamente, né? Atende o telefone, tem essas pessoas aqui, educadamente, fulano, fala mais alto, né? Então, gente, tem as pessoas que sabem, oi, tudo bem? Olha, não dá pra falar agora, mas tô na igreja, né? Então, tem esse tipo de coisa que acontece. Então, assim, eu acho que esse é um dos fatos que tem que ter em todas as igrejas, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista. Porque é muito chato isso. É muito horrível isso. E principalmente quando isso parte da pessoa, que no caso seja o pastor ou o bispo, né? De ficar no celular. Isso daí é um mau exemplo que a pessoa está dando para os demais, certo? A casa de Deus é respeito. Acho que o mínimo que tem que ter na casa de Deus é o respeito. Então, tipo assim, eu aprendi assim, é lógico que agora, né? Eu já mostrei que eu tenho que mostrar. Então, vocês não peçam me mostrar nada, que eu não vou fazer mais nada lá dentro, certo? Porque assim, é um desrespeito com a casa de Deus, assim eu penso. Então, por isso eu gravei assim bem rápido, né? Que eu quis mostrar para vocês bem rapidinho, porque eu sei que é um desrespeito com a casa do Senhor. Esse é o meu ponto de vista, tá? Aí, no caso, né, se a gente infringiu algumas regras, assim, mais ou menos, que a gente tá apertando agora, né? Nós pede desculpa. Desculpa. Mas, né, eu não resisti, gente. A igreja ficou linda demais. Então, aí eu quis mostrar um pouco pra vocês. Mas é isso, tá? Não sei, assim, é proibido? Se não fosse proibido, não teria as plaquinhas, né? Proibido o uso de celular. Então, é isso. Tá? É por esse motivo, né? Por esse e tantos outros, né? Mas é isso. Mas não tem nada demais, não. A igreja é uma igreja que nada é escondido, né? Os pastores, as pregações são maravilhosas. Tudo que é feito ali é aberto na mídia, todo mundo sabe. Que a igreja pede ofertas, doações ali e tal, todo mundo sabe também. Não tem nada demais, entendeu? Que não possa ser mostrado do que a própria
igreja nos canais que tem aqui, né? Tem aqui, tem na emissora também, seja em oculto, tá? Então é isso. Tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta, né, dessa inscrita, né? Eu não me lembro se era homem ou era mulher que tinha perguntado, mas enfim, respondendo aí a pergunta, é isso, tá bom? Então acho assim, independente de ser universal ou não, gente, respeita a casa do Senhor, né? Para que você mesmo possa dar exemplo para os demais, né? Eu acho que isso é válido para todas as igrejas. Na quadrangular onde minha filha vai também é proibido o uso de celular, tá? E tem várias outras igrejas que também é proibido o uso do celular durante o culto. Tanto que a Universal pede para estar levando a Bíblia, né? Para ler a palavra na Bíblia, certo? E é isso, amores. Grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!